Então, Agora, vamos apresentá-lo, o né? nosso nobre convidado. Salva de palmas. palmas. Pastor Lucas Ferraz. Lucas. Como é que o senhor tá? Boa noite. Aí, que bom estar aqui, a paz do Senhor, que alegria. Scheider, Filemon, muito obrigado pelo convite, imensamente honrado de estar aqui e um abraço para você que nos acompanha aqui nesse podcast depois do culto. Olha aí, os melhores assuntos acontecem depois do culto mesmo. Já parou Não para é? perceber? Sim. Que a gente fala da pregação, a gente É. vai falar dos nossos negócios, entendeu? Sim, Falar de negócios, antes da gente entrar nos nossos patrocinadores, verdade. vou pedir aqui pro nosso host, o Gabriel, meu parceiro, Host é o nosso... colocar Tá no aqui para back, né? nós. Temos? Temos. Depois do culto Depois do business. culto business. Olha aí que maravilha, olha que louco. Já gravamos 2, hein? Já vai no ar semana que vem. Semana que vem vai ter o episódio completo do primeiro... Episódio 0, né? Episódio zero. E já gravamos o episódio 1 também, Também. que vai em breve também Muito ser bom. publicado. E daqui uns dias nosso convidado, pastor Lucas, vai estar lá também. Logo. É muito importante quando a gente pensa em negócios na perspectiva do reino de Deus, né? Uhum. A gente tem uma máxima lá no C12 que é grandes negócios para grandes propósitos. Olha só. Então isso vai muito além de ganhar dinheiro, vai Sim. muito além de relevância social, tem a ver com uma causa que é muito maior, que é muito mais ampla É, e muito mais abrangente. verdade. E é interessante isso que o pastor Lucas falou, porque muitas das vezes a gente dá uma demonizada no dinheiro. Quando Jesus ele fala, né, a questão do rico, não entrar no reino dos céus, a gente dá uma demonizada que não, o crente não pode empreender, ou o cara que começa a empreender, ele larga a igreja. E a gente está mostrando episódio a episódio que é o contrário. Né? Você criando uma mentalidade ali, você consegue não só melhorar os seus resultados dentro ali da parte financeira, mas principalmente os seus resultados espiritualmente. Sim. Porque a vida espiritual é disciplina. Igual a vida do empreendedorismo. Já adiantando aqui um spoiler sobre o papo que a gente pode ter lá no futuro, Ó, Olha aí. em relação, né, ao depois do culto business, sim. a gente tem dados robustos a nível mundial de o quanto as empresas comprometidas com os valores do reino de Deus, cujos CEOs e os próprios donos da empresa, eles entendem que o seu negócio é para o cumprimento de um grande propósito, o número de pessoas alcançadas através das empresas, a gente tem esses números, e eles são alarmantes, estarrecedores. A gente fala, Pois puxa, o movimento que está acontecendo de propagação do evangelho através das empresas, e não necessariamente com as práticas, né, que a gente já imagina, a empresa ter lá um culto ou coisas parecidas. Sim. É algo que vai muito além disso. Tem a ver com a cultura organizacional, sabe? Tem a ver com aquilo que emana do próprio CEO e Sim. que, de fato, transborda para as pessoas que estão ali a partir do exemplo, a partir das vivências e a partir das proposições que ele faz relacionadas a esses valores excelsos do reino de Deus. Perfeito. E a gente, quando fala de depois do culto business, é justamente porque quando a gente fala de culto, de ambiente onde nós prestamos adoração, é muito estreito, né? É muito restrito o tempo, a localidade, mas quando nós levamos a nossa vida de adoração aonde estivermos, inclusive nos negócios, tudo muda, tudo se potencializa. Então é maravilhoso quando nós conseguimos juntar as duas coisas. Acho que a vida cristã ela vai muito além das fronteiras religiosas, né? Aliás, é para além das fronteiras que a vida acontece. Sim. Eu sempre digo que só pode haver vida no culto quando há culto na vida. Perfeito. Quando a nossa vida é uma expressão cultica o tempo todo. Verdade. E isso reverbera em tudo que a gente faz, em tudo que a gente... No nosso trabalho, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos, na escola, na faculdade, nos vínculos. Né? É aí que a vida acontece, para além das fronteiras onde acontece o ritual religioso, para além dessas fronteiras da religiosidade. Né? É aí que a gente é sal. É sal da terra. Não é sal dentro do saleiro. É luz do mundo. Então é algo que tem que acontecer Tem que sair das fora do arraial. Olha só, fora do arraial. Inclusive está lá explicitado em Hebreus. Né? Saiamos
pôs a ele fora do arraial carregando o seu vitupério, a sua afronta. A vida cristã ela acontece de fato fora do arraial, fora das fronteiras, para além do confinamento religioso. Sim. Até porque, problematizando já um pouco aqui, né? Já estou começando aqui. Já vamos Tá quente. Até porque eu diria que a vida acontece fora do arraial, né, exatamente porque é tudo muito limitado aqui dentro, né, cara? Uhum. Aqui dentro a gente tem muitas vezes um show de performances, um show de cacuetes, de gestual, de linguagem. Rituais, né? E de rituais, e que ok, a gente entende o valor disso, né? Embora a gente diferencie muito o que é tradição de tradicionalismo. Uhum. A tradição é a fé viva dos que morreram, já dizia um pensador, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Uhum. Uhum. É que muitas vezes nós estamos tentando responder perguntas que não estão sendo feitas. A gente está dando respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Elas só são relevantes na nossa cabeça. Uhum. E elas não estão sendo feitas de fato pelo mundo, pela sociedade. E isso demonstra muitas vezes a nossa insensibilidade e o nosso distanciamento do mundo. Nós estamos olhando para uma pessoa que defende a bandeira do cuidado com o tempo. Né? Eu vi que o senhor começou a treinar. Já tem quanto tempo o senhor está treinando? Há 2 meses. 2 meses? 2 meses só. Inclusive já foram 12 quilos. Uó. Pouco mais do que isso. Acho que já estamos chegando aí a 13, 14 por aí. Comecei a correr e, cara, tá virando aí um hobby de verdade. Mais do que isso, né? Um estilo de vida. Não, eu falo isso. Eu tenho um vizinho meu na frente. Toda vez que eu tô voltando da academia, é a hora que ele passa na casa da mãe dele, para visitar a mãe dele. E aí, toda vez que eu tô voltando, ele vai olhando e fala, como é que tá indo na academia? Ele vai brincando comigo, ele fala assim, cara, eu não consigo. Eu fico pensando, eu falo assim, cara, mas uma semaninha você vai fazer, vai ser difícil, 2 vai ser menos difícil. Da hora que você passou do primeiro, segundo mês, já vira, igual você falou, uma coisa de você. Tá dentro Estilo de de você. vida. É um estilo de vida. De fato. E a gente fala muito a respeito disso porque por muito tempo foi meio demonizado na igreja, sabe? Esse cuidado, né? Eu entendo que também é um cuidado dos pastores na relação ali. O ambiente de treino, de academia, em alguns momentos não eram muito afastados do cristianismo. Então, talvez uma forma de segurança. Mas isso ceifou a vida de várias pessoas. Essa falta do cuidado, essa falta de saber o que você vai comer, de não treinar, essa vida ociosa. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa questão desse cuidado com o templo do Espírito Santo, porque também é um pecado você... Né? E o quanto isso impacta, né, no dia a dia, tanto da nossa vivência cristã, quanto do nosso serviço cristão, né? Porque tem impactos e implicações relevantes. Sim. Não há dúvidas, eu acho que nós ficamos muito tempo negligenciando o corpo, ou colocando realmente o corpo como se fosse algo menos importante. E eu diria que é profundamente espiritual tratar dessas coisas, até porque nós somos seres integrais, né? Então a gente precisa abarcar toda essa totalidade do ser, e o corpo faz parte. E eu mesmo negligenciei isso por muito tempo, né? E espero que aliás, tenho muita convicção de que não é uma fase, não é uma modinha, mas realmente uma mudança na perspectiva do olhar a respeito da importância disso. E qual é, digamos, a relação disso com a questão espiritual? A gente tem um pastor escocês que morreu aos 29 anos de idade e no leito da morte, né, ele ficou conhecido por essa frase, um homem de Deus, um homem... digamos assim, de uma relevância muito grande para o cristianismo, o Robert. E no leito da morte ele proferiu isso, né? Olha, Deus me deu um cavalo e me deu uma mensagem. Eu matei o cavalo. Como, pois, agora levarei a mensagem? Então ele estava se referindo a ele mesmo. Ele morre aos 29 anos de idade e exatamente por negligenciar e cuidados com a saúde. Eu confesso que essa história me impactou muito
e eu sei que eu não tenho nenhum controle sobre a vida, sobre a existência, né? A vida não obedece engrenagens, nem sempre a vida é uma questão de nexo de causalidade, ou seja, a gente tende a pensar o seguinte: há uma relação de causa e efeito. Faço isso, logo isso acontece. A existência não se prende a esses trilhos da lógica. Então você vê atleta morrer novo também. Sim. Você vê quem pratica atividade física também ter problema de saúde. Agora, numa perspectiva natural, é óbvio que quem se cuida, que quem cuida da sua saúde, que quem se alimenta adequadamente, que quem pratica atividade física com regularidade, naturalmente essa pessoa está menos exposta a riscos, quando quem faz isso conscientemente já sabe que se expõe às mais diversas doenças, patologias aí que nós já conhecemos muito bem. Então, mesmo sabendo que nós não temos o controle sobre a vida, esse episódio, né, do pastor escocês, ele me mobilizou muito. Falei, peraí, cara, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com o que é o templo do Espírito Santo? Como que eu posso negligenciar algo que é um instrumento para o cumprimento de qualquer ministério? O que Deus me deu, me entregou, o que Deus te deu, Filemon, colocou em suas mãos, Scheider. Você expressa isso através do corpo, através da sua voz, através da sua disponibilidade física para ir, para fazer, para se mobilizar, para acontecer. Tem algumas pessoas que usam aquele texto, né, de o exercício físico para pouco aproveita, para poder justificar a não necessidade, ou para pregar a não necessidade de cuidar do corpo. Mas quando ele fala lá que para pouco aproveita, ele não está querendo dizer que não tem proveito algum. E ele está fazendo uma comparação entre... E de fato, né, quando a gente pensa em cuidar do nosso espírito em detrimento do corpo, de fato, cuidar da nossa alma é infinitamente mais importante. Sim. E é a prioridade de todo cristão. Mas o que não quer dizer que a gente não deva cuidar do corpo. Ele tem proveito. Tem proveito cuidar dele, é necessário. E o Robert, esse pregador escocês, ele confirma isso pela sua história. Né? Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Exatamente. Né? Okay, exatamente. Fazer isso. Vamos cuidar da alma, cuidar do espírito, sem omitir os cuidados com o corpo. Não são... Eu acho que o grande problema é quando a gente assume posturas extremistas, né? E imaginamos que se trata de realidades excludentes. Exato. Que uma coisa necessariamente exclui a outra. Não exclui, né? Sob hipótese alguma. Falando ainda a respeito desse assunto, eu tenho uma frase, minha autoria, que eu falo que a melhor forma de você viver a vida é vivendo como um cristão. E a melhor forma de você ser um cristão é sendo um atleta. Porque eu penso no seguinte, o cara que ele é atleta, ele tem uma disciplina. Então ele não treina no dia que está ensolarado. Ele vai treinar no dia que tem sol, mas vai treinar no dia que tem chuva. Independente da hora que ele for dormir, no outro dia, se ele combinou de acordar naquele horário, ele vai acordar naquele horário. Ele tem as refeições, ele vai fazer todas as refeições. E eu vejo que a gente, não tendo essa disciplina na nossa vida espiritual, a gente costuma utilizar as coisas nesse sentido. Tipo, eu tive um dia muito estressante hoje, não vou ler a Bíblia. Hoje tá... Não tô sentindo de fazer. Não tô sentindo de hoje no culto. É lógico que você não tá sentindo, irmão. É lógico, isso é óbvio. Mas eu gosto de falar essa questão, né? Tipo, você ser disciplinado como atleta na vida espiritual. Paulo, inclusive, ele fala bastante disso, né? Ele compara o cristão a um atleta, né? Essa necessidade de tudo se abster, assim como um atleta o faz, né? E é interessante essa questão da disciplina, né? Por exemplo, eu estou na prática da corrida. Estou gostando de corrida, né? A corrida, ela acaba afetando outras áreas. Por exemplo, eu amanhã pretendo correr de manhã 10 km. Amanhã, por volta de 5h30 da manhã, eu já vou estar na pista, permitindo Deus, tá? Isso já me sinaliza o seguinte, tenho que dormir cedo hoje, eu tenho que me alimentar melhor hoje, talvez um pouquinho mais de carboidrato além do normal, porque eu vou precisar de uma energia maior para amanhã. E ela vai te moldando em outras áreas, sabe? Vai afetando aqui o horário de dormir, aí automaticamente vai ter um sono melhor, você vai dormir com mais qualidade, você vai acordar cedo com disposição, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso
Isso aí vai norteando outras áreas da sua vida e tudo em torno daquilo ali. E é claro que isso acaba, de algum modo, reverberando, como vocês muito bem colocaram, nessa disciplina espiritual também, né? Que é desafiador. Né? Muitas disciplinas espirituais é como cortar na própria carne. Então a gente não está lidando com realidades confortáveis. A gente está lidando realmente com aquilo que mobiliza a gente e que a gente vai fazer cara feia para aquilo até que aquilo se torne realmente aprazível. Sim. E que a gente encontre um sentido para aquilo e não um fazer por fazer. Que todo cristão que quer levar muito a sério essa questão de ídolos, que leia o livro de Tim Keller, Deuses Falsos. É um livro extremamente desafiador. É um livro que nos revela profundamente. Eu, quando li, teve momentos que eu não sabia se eu estava lendo o livro ou se o livro estava me lendo. Exatamente porque ele trata da questão da idolatria para além do que nós percebemos óbvio, né? Como idolatria, para além do óbvio. Para além do óbvio. Né? O nosso cônjuge pode ser um ídolo. Sim. Os filhos podem ser ídolos. A própria instituição religiosa pode ser um ídolo. O ministério pode ser o ministério pode ser um ídolo. E a gente começa a desdobrar essa questão e o Tim Keller fala sobre isso com um nível de profundidade que é peculiar de Tim Keller, né? Talvez um dos maiores escritores do nosso tempo. Faleceu recentemente, uma perda irreparável aí, muito grande, mas de um legado extraordinário. Extraordinário, e ele fala sobre isso. E além, digamos, de toda a intelectualidade dele, o Tim Keller ele é pastor, ele era pastor de uma igreja, né, num grande centro urbano. Então, um cara que vivia, que respirava os desafios do seu tempo e que estava muito atento às perguntas que a sua geração estava fazendo. Sim. Né? E traz isso nos seus livros de maneira extraordinária. Inclusive, o Fé e Trabalho é um outro fantástico aí. Ele não era apenas um escritor ou apenas um teólogo ou um acadêmico, né? Ele era um homem da prática, né? Da prática. Do dia a dia, do cuidado pastoral, que é um desafio. Né? E às vezes a gente vê que tem pessoas que com um pouquinho de poder, digamos assim, sabe? Liderando alguma coisa, ela começa a entender que aquilo às vezes é mais importante do que outras coisas. Então ela começa a achar que o trabalho que ela realiza na igreja às vezes é mais importante do que o que ela deveria estar fazendo em casa. A leitura que ela deveria estar fazendo em casa, a oração que ela deveria estar fazendo em casa. E aí começa também aquelas pequenas confusões, no sentido de fulano não foi no meu evento, então também não vou no dele. E aí acaba que esse ministério vira uma... Começa a perder a alma mesmo. É aquilo que a gente tem falado, né? A pior coisa que existe é quando o ministro, no sentido aqui, não o ministro no sentido de credencialmente um ministro, um pastor, quem exerce qualquer ministério, aí o cara começa a perder a alma. E perder a alma não é necessariamente ir para o inferno escatológico. É viver o inferno existencial. Porque uma coisa é o inferno escatológico, aquela instância chamada inferno que a Bíblia fala a respeito dela. Outra coisa é você perder a alma existencialmente. É você perder a essência. É você viver num anestesiamento. E se tem uma coisa que marca muito o nosso tempo, é esse entorpecimento, esse anestesiamento. Sim. Né? Eu diria que a sociedade é anestesiada. A gente nós não nos permitimos nem sentir dor. Qualquer incômodo tem que ser anestesiado. E muitas vezes a gente precisa decidir se a gente quer a cura ou quer a anestesia. E para isso a gente precisa encarar a vida, ver a vida, perceber a vida e viver a vida e internalizar a vida como ela é. De fato, como ela é. A gente não dá o peso devido àquela palavra, né? Se você me perguntar assim, Lucas, o que é um grande sermão? O que é uma grande mensagem?
O que é verdadeiramente pregar uma grande mensagem? Um grande sermão, uma grande mensagem, não é aquela que é longa, ou aquela que é curta, ou aquela que é gritada, ou aquela que é sussurrada. É aquela que anula as obras dos homens e exalta a obra de Cristo. E para fazer isso, você tem que estar cheio de Cristo. Você tem que estar com a alma embebedada por Cristo. Porque, caso contrário, você vai ter uma grande exposição. Ou vai simplesmente realizar ali uma verborragia, menos uma pregação genuína do Evangelho, que tem a ver com Cristo, que tem Cristo em sua centralidade, que faz com que Cristo saia pelos poros de quem está falando. Sim. E isso é percebido por quem está ouvindo. Isso é percebido por qualquer pessoa que esteja ali. Né? Porque é Cristo que está sendo exaltado. As emoções fazem parte de nós. E nós não precisamos demonizar as emoções. As emoções são expressões da nossa própria alma, da nossa própria existência. E isso pode acontecer num ambiente cultico, que nos emocionemos. Agora, vamos lá. Muitas vezes as pessoas saem dos cultos cheias de adrenalina e vazias de conteúdo. Sim. De consciência do Evangelho. É a consciência do Evangelho que traz transformação genuína. É a consciência do Evangelho que traz transformação verdadeira. Né? E nós estamos nos satisfazendo com doses de êxtases. De modo que esse sentir, ele sobrepõe o pensar. De modo que é melhor fazer com que as pessoas tenham arrepios do que fazer um exercício exegético, porque isso dá trabalho. Mas nós não podemos inverter essas coisas, né? Não podemos, sob hipótese alguma. Até porque, quando você fala de emoções, o senhor é especialista nesse assunto, né? O senhor é psicólogo e entende perfeitamente. Foi Deus quem criou tanto o nosso corpo quanto as nossas emoções, né? Sim. Então, jamais é possível anular isso. Agora, a gente percebe que, assim como em uma pregação eloquente e emocionada que traz emoções às pessoas, existem outras formas, inclusive, não cristãs de fazer o mesmo. Então é muito perigoso um cristão se enveredar e tentar sustentar a sua fé apenas no que sente, naquilo que arrupia ou não, na voz que o emociona ou não, ao invés de fato naquilo que está escrito, daquilo que a Escritura diz, daquilo que o Senhor Jesus, como a rocha, a pedra de esquina, aquele em que devemos basear toda a nossa vida, o diz. Se você analisar as epístolas joaninas, a gente fala muito sobre as epístolas paulinas, falamos pouco sobre a teologia joanina. Você vai perceber uma expressão nas epístolas de João muito presente, uma expressão presente. É assim: essas coisas vos escrevi para que saibais. Para que saibais. Essa expressão está em vários momentos na carta de João. E isso é muito sugestivo. Exatamente porque em alguns momentos nós precisamos saber. E esse saber, que é fruto de uma consciência, de um entendimento do Evangelho, da palavra do Evangelho, ele fará a diferença no momento em que o fogo mais inflamar. Até porque sob o fogo da aflição, os nossos sentimentos oscilam. Sim. Sob o fogo da aflição, também os nossos pensamentos não são claros, de diversas formas, né? Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Quem estava no Graça Brasil deve se lembrar de algo que eu disse, e antes de dizer aquilo, Scheider, mexeu profundamente comigo aquilo. A gente está falando sobre a cruz de Cristo. Aliás, linda a sua camisa. Olha, não, calma aí. Não, aqui, linda a sua camisa. Vocês não conseguem ver atrás, mas Linda, a estampa que tem atrás também, não sei quem fez. Isso deve saber. Esse é o Mateus. Mateusão. Parabéns, Desde Mateus. a primeira camisa do Graça Brasil aí. Né? Cara. Tá, se não erra, parabéns. Olha só, a gente falou sobre a cruz no Graça Brasil, então o contexto da mensagem foi sobre a cruz de Cristo. Foi o momento que eu estava falando sobre
a cruz de Cristo. E sobre a legenda da cruz, o significado da cruz, né? E em um determinado momento, eu disse algo que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui agora, que tem a ver com sentimentos versus o que eu sei, versus convicção e tal. Né? Eu disse assim, olha, confiar em Deus significa muitas vezes dizer para o seu sentimento momentâneo, assente-se aqui e cale a boca. Terá momentos, e olha o que eu estou falando aqui, eu sei do valor dos sentimentos. Eu sei que sentimentos precisam ser validados. Sentidos. Agora, quando você entende a obra da cruz de Cristo, quando você sabe do perdão cabal de Deus a partir dos méritos de Cristo, e você está sendo bombardeado por acusações, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para pacificar sua alma, cara. Sim, porque se tem uma coisa que a obra de Cristo traz é pacificação na alma, mesmo em meio ao caos existencial. Nesse momento que os sentimentos eclodirem, confiar em Deus significa não apenas agora um cântico, não apenas agora uma profissão de fé, não apenas agora uma elaboração conceitual, não apenas agora uma tese teológica. Confiar em Cristo significa, muitas vezes, dizer para esse sentimento momentâneo, assente-se e cale a boca. Jesus não bradou na cruz, eu fiz a minha parte. Ele bradou na cruz, está consumado. Está completamente feito, cabalmente feito, totalmente feito. Não tem outra parte para ser feita. Se existe outra parte para ser dita, pelo menos na perspectiva didática, a sua parte é crer no que já foi feito. O que eu tenho que fazer? Crer no que foi feito, no que foi consumado. Na cruz ele não disse eu fiz a minha parte. Na cruz ele disse eu fiz tudo. Eu vejo, a gente vê muito na vida de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, né, pastor Lucas e Scheider. E eu estou lendo um livro do Charles Swindoll, acho que é assim que pronuncia. Ele está falando bastante sobre essa questão de Davi. Ele cometeu diversos erros, mas ele tinha um coração segundo de Deus e ele tinha a capacidade de reconhecer. Né? Errei, pequei, falhei, fiz isso. Ele não terceirizava, ele não racionalizava os seus pecados, não inventava uma desculpa esfarrapada, mas ele, de fato, errei. E quando o cristão ele amadurece e entende que não há problema nenhum em assumir a sua culpa e falar, Senhor Jesus, eu errei, falhei, e se lembrar da cruz de Cristo, que ele de fato nos substituiu ali, é libertador, é maravilhoso. A gente de fato consegue viver livre além da religiosidade, mas a verdadeira religião. Sim. Essa ligação com Deus. Jesus nunca teve problema com pecadores penitentes. Verdade. Ele teve problema com hipócritas socializados. Ele nunca teve problema com pecadores arrependidos. Ele teve problemas com aqueles que tinham roupagem religiosa, com aqueles que tinham folhagens verdes e exuberantes, Sim. sem nenhum fruto de arrependimento. E quando a gente entende, é por isso que há uma tentativa, uma confluência de vários fatores hostis que conspiram contra a mensagem da cruz, é exatamente porque a mensagem da cruz nos liberta. A mensagem da cruz é libertadora. A mensagem da cruz é o centro. A mensagem da cruz não é periférica. Ela deve ser central. É por isso que a cada dia se afasta mais dos púlpitos a mensagem da cruz. Porque quanto mais anestesiadas as pessoas forem com essas doses homeopáticas de autoajuda
e que traz esses pequenos êxtases para as pessoas, elas vão ficar distraídas com isso e não vão entender quando vem essa acusação. É só quem está com a mensagem da cruz internalizada, com a convicção do que é o evangelho, é só isso que vai fazer a diferença. Porque quando eu estou nele e eu tenho essa consciência, até quando eu caio, eu já caio nos braços do Pai. Tá entendendo? Eu já tenho a convicção de que até quando eu caio, eu já caio nos braços dele. Quando eu tenho a consciência de que eu estou no caminho da graça de Deus, até quando eu tropeço nesse caminho, eu já tropeço caindo nos braços dele. Então, a salvação nos foi dada através de Cristo Jesus. Né? Quem entende que conquista a salvação pelos seus próprios méritos pode a perder. Mas quem entende que a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário tem essa convicção inabalável de que nele não há nenhuma condenação. As pessoas estão vivendo uma relação de consumo com Deus. Eu também disse isso lá. Né? A gente não pode reclamar de uma igreja se comportar como uma empresa se nós nos comportamos como consumidores. E não vão faltar produtos. Não vão faltar propostas de venda para a gente que está buscando isso. Né? E não vão faltar gurus para apresentar para a gente isso que pode ser tudo, menos o evangelho. Na verdade, um anti-evangelho. Um anti-evangelho. Eu acredito que quando se relativiza a mensagem da cruz, nós estamos lidando com um anti-evangelho. Um grande desserviço ao evangelho de Cristo. Um grande desserviço ao reino de Deus. Tudo isso é muito improvável para mim. Se tem uma coisa que seria improvável, é tudo isso que está acontecendo. Eu falo isso porque eu venho de uma cidade muito pequena, eu sou de Umburatiba, bem na divisa de Minas Gerais com o extremo sul da Bahia, fica no Nordeste Mineiro, no Vale do Mucuri. Uma cidade de 2.800 habitantes. E lá vivi até os 18 anos de idade. E quando eu estava pastoreando a primeira igreja, eu pastoreei a primeira igreja faltando um mês para completar 16 anos de idade. Quando me deram esse desafio de pastorear essa igreja, que era na zona rural, a aproximadamente 18 quilômetros da minha cidade. E sobre o cavalo, né? Eu dava assistência num cavalo. Né? Então, nessa ida para essa congregação, fui muitas vezes visitado pelo Espírito Santo. Muitas vezes as lágrimas se misturaram com a chuva. E foi em uma dessas vezes que eu vi uma grande multidão. Fui redundante aqui, né? Mas foi em uma dessas vezes que eu vi uma multidão. Só que não fazia sentido para mim. Né? Olha o tamanho da minha cidade. Olha quantas pessoas moram na minha cidade. E a multidão que eu via era absolutamente... Eu nunca tinha visto. Sim, nunca tinha visto. Dava para contar. Né? Eu nunca tinha visto. Então, assim, nunca tinha vivenciado aquilo. E foi ali que foi soprado. E desceu ao meu coração. Graça, Brasil. Eu não fazia a menor ideia do que seria. Eu sequer conhecia Belo Horizonte. E pastorei essa igreja por 3 anos. Vim morar na região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem. Daqui de Contagem fui para Mariana ser pastor. E isso ficou adormecido, cara. Ficou lá. Ficou lá. Mas aconteceu um episódio muito curioso. Quando eu quando eu ainda estava lá em Umburatiba e ainda pastoreava essa igreja, o nosso pastor regional me trouxe em Belo Horizonte com um outro obreiro. E nós fomos visitar o Templo Central. Então foi a minha primeira vez em Belo Horizonte. Visitar o Templo Central, estava impressionado com a cidade, impressionado com a igreja. Aquele jovem do interior. Vendo prédio. Eu nunca tinha visto um prédio de mais de 3 andares. Então, vendo tudo aquilo ali. E aí a gente foi conhecer o pastor Anselmo. E teve um momento ali que a gente estava no 2º andar
E estava um pastor conversando com outro conversando com outro diretor, outro conversando com outro vice-presidente. E eu pulei na sala do pastor Anselmo, né? E ele falou, ô menino, vem cá, vem cá. Falou assim, pega esses álbuns aí. E eu fui lá e peguei os álbuns que ele falou para eu pegar. Dá uma olhada aí. Eu olhei, era a Comadec. Era fotos do Congresso de Jovens no Mineirinho. Você já veio na Comadec? Eu falei, não, nunca vim, presidente. É a primeira vez que eu estou em Belo Horizonte e tal. E já tínhamos sido apresentados anteriormente, mas essa só foi, nós estávamos nós dois na sala. Ele falou, olha, você vê que bonito aí. Ó, vem na próxima. Vem na próxima. Eu, menino, vai ser bênção. E eu lá vendo o Congresso de Jovens. Vendo o Congresso de Jovens. Né? E passou aquilo. Os anos se passaram. 20 anos se passaram. Então, quando a gente assume a liderança da juventude de Belo Horizonte, aí aquilo que aconteceu em cima do cavalo ressurge. E eu vi o projeto todo assumindo concretude. Como que seria? De que modo seria? Como que aconteceria? A centralidade na palavra. A coisa toda. E é um momento. Quando cheguei para o presidente, conversei com ele, o projeto foi aceito, foi abraçado e até hoje a nossa diretoria tem dado todo o apoio ao Graça Brasil, porque é um projeto da igreja, é um evento do Departamento de Jovens da DBH, então tem ali a mão estendida, todo o apoio, todo o braço, né, e provisão, né, da nossa igreja e da nossa juventude, de um modo geral, que abraçou a nossa liderança de jovens, que também chegou junto e disse isso aqui veio de Deus e aquilo que vem de Deus e é perceptível. E a Deus seja a honra, seja a glória por tudo isso. Né? Não tem nada que seja fruto de mérito pessoal algum. Sim. Né? Eu sempre digo que Deus é aquele que pleiteia em prol da sua própria causa. E ele provê os meios para que aquilo que foi gestado no coração dele aconteça, de fato assuma a concretude.